Queridos, nós vamos falar hoje sobre propósito. Eu acho que é a segunda vez esse ano que eu ministro sobre isso, mas tem algo especial para essa noite, amém? Abre lá em Efésios 4, fica lá um pouquinho. Aleluia. Efésios 4, ele fala: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, isso era Paulo falando, amém? Que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Queridos, aqui Paulo estava se referindo a ele, né? Ele estava se reconhecendo como prisioneiro de Cristo. E prisioneiro de Cristo é a única pessoa que é livre. Amém? É o único prisioneiro que é livre. É o prisioneiro em Cristo. Porque foi para a liberdade que ele nos chamou. Então, se somos livres, nós podemos cumprir a sua vontade. Nós podemos cumprir o seu chamado, nós podemos cumprir o propósito dele para nossas vidas. Porque Paulo dizia que ele era prisioneiro em Cristo, porque ele tinha decidido nunca deixar Cristo. Ele se apegou a Cristo. Ele mesmo, ele disse: eu estou aqui, o sangue pode dar na canela e eu não abro. Aqui na Paraíba a gente fala isso, né? Quem é paraibano aqui nessa noite? Levanta a mão. Oh, glória, não estou só. Você que não é paraibano, pega a visão. Amém. O sangue pode dar na canela, não abra. Amém, queridos? Não abra. Estou falando paraibano porque isso é uma coisa dos paraibanos de falar, né? Mas pode ser que em Pernambuco fale, em Alagoas, enfim. E, queridos, quando Paulo, ele estava se referindo a isso, Paulo sabia o que ele tinha passado. Quem conhece a história de Paulo aqui? Paulo, ele foi um perseguidor da igreja. Paulo, ele foi, eu posso dizer, trabalhoso. A palavra mais leve que eu posso falar. Paulo foi um cabra macho, mas trabalhoso. Ele perseguia a igreja, ele era mandado para matar os cristãos. Em uma dessas saídas dele para matar os cristãos, quem pegou ele no meio do caminho? Jesus. Ele caiu do seu cavalo e ele reconheceu Jesus. E foi ali, a partir dali, daquele momento, que Paulo decidiu ser prisioneiro em Cristo. Ou seja, ele era livre, ele era prisioneiro em Cristo, modo de falar. Amém? E, queridos, nós vamos hoje falar sobre propósito. Eu quero ler o significado de propósito para você entender um pouquinho sobre isso. Amém? O que é propósito? Propósito é a razão de existir. É aquilo que nos incentiva a levar a vida de modo digno da vocação que fomos chamados. Uma vida sem propósito não tem sentido. Quando você vive dentro do propósito do Senhor, todas as coisas vão cooperar. Vai lá para Romanos 8 para você entender isso que eu estou falando, das coisas cooperarem. E a gente volta já já para cá, amém? Romanos 8. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então a Bíblia nos assegura que existe uma graça disponível, que existe uma justa cooperação do seu Santo Espírito para cada um de nós cumprirmos o nosso propósito. Amém? Todos nós temos um propósito nessa terra. Nós não estamos falando somente de chamado nos 5 dons ministeriais. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Nós estamos falando de propósito em Deus. Eu tenho um propósito de alcançar o perdido, mas eu não sou evangelista. Estou dando um exemplo. Você tem um propósito. Eu tenho um propósito
somente de alcançar a minha família. É um propósito. Eu tenho um propósito de alcançar a minha vizinhança. É um propósito. Nós estamos falando no chamado da reconciliação. Todos nós temos esse chamado da reconciliação. De reconciliar o mundo com Cristo. Todo cristão tem esse chamado. Então, você é muito importante. Se você não tem chamado nos 5 dons, não tem problema. Tá tudo bem. Diga, tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo? Diga aí mais forte. Diga, tá tudo bem. Eita, glória. Senti firmeza. Então, queridos, o que nos faz frutíferos não é estar em um púlpito. Não é ser reconhecido. Não é ter um título. Eu tenho um chamado nos 5 dons ministeriais. Mas não é isso que me faz ser mais importante do que ninguém. Amém? É o que eu faço para que esse propósito aconteça. É o que me faz frutífera e próspera naquilo que Deus me chamou. Prosperidade, nós não estamos falando somente de dinheiro. Prosperidade é você dar fruto. É você ser frutífero naquilo que você estiver fazendo. Isso é prosperidade. Andar em saúde é prosperidade. Amém? Então, prosperidade vai muito além do dinheiro. Dinheiro a gente conquista, não é verdade? Dinheiro, como diz o presidente do nosso ministério, é apenas um papel para gastar. Não é verdade? Se você não souber gastar, ele vai embora todinho. Então, dinheiro não é tudo na nossa vida. Embora precisemos dele. Amém? Nós precisamos de dinheiro sim para viver na terra. Mas esse não é só a única coisa. Esse não é o único propósito de filho de Deus. Todo filho de Deus tem que ser rico. Amém, glória a Deus. Jesus era rico, se fez pobre para eu e você ser rico. Olha que glória. A Bíblia fala isso. Então, dinheiro é bom, mas não é a única coisa na vida de um crente. Cumprir o propósito, alcançar vidas, ver vidas transformadas, restauradas, é mais importante. E o dinheiro, ele vem. A riqueza, ela vem. Por quê? Porque estamos cumprindo um propósito. Isso é um resultado, é um galardão de Deus. Quem tem filho aqui? Você, quando o seu filho, você está satisfeito com o seu filho, dá vontade de você dar presente a ele? Eu tenho vontade, eu gosto de dar presente aos meus filhos. Então, Deus, por sua infinita bondade, quando nós estamos cumprindo o seu propósito, Ele facilita a nossa vida. A gente nem precisa morrer de trabalhar. Não estou dizendo a você que fique sem trabalhar. Nós trabalhamos, eu estou dando o nosso exemplo, porque nós trabalhamos e muito, sem hora marcada, sem bater ponto. Às vezes madrugadas, aconselhando, sem hora. Às vezes a gente acorda já aconselhando pessoas. E queridos, eu nunca imaginei que cumprir o propósito de Deus me trouxesse satisfação. Tem muitas coisas que eu quero fazer nessa vida. Tem muitas coisas, cursos, faculdades. Mas isso nunca vai à frente do propósito que Deus tem na minha vida. Amém? Eu vou compartilhar rapidinho. A gente teve 4 dias, não foi, na conferência de ministros. E a gente sempre encontra pastores conhecidos, pastores que a gente serviu em outras igrejas, amigos nossos que se tornaram amigos, graças a Deus. Saímos bem, sempre fomos uma bênção. Amém? Glória a Deus. E um dos pastores estava compartilhando com a gente. Ele disse que, acho que era mês passado, não era, que ele tinha recebido uma proposta. Queridos, eu não sei quem aqui ia conseguir recusar uma proposta dessa. Tem que ser crente mesmo. Ele recusou uma proposta de ganhar R$40 mil por mês. Quem tinha coragem? Levanta a mão aí. Tá quieto. A igreja ficou quietinha. E ele recusou. Por quê? Porque ele ia sair de propósito. Ele ia deixar o chamado, ele ia deixar a igreja, a esposa ia deixar o rema. Ele ia deixar de fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. E ele disse a gente, queridos, foi tentador. Mas eu disse, pai, eu não vou deixar a sua vontade. Queridos, que alegria que eu fiquei com ele. Porque como eu comecei dizendo, né, dinheiro é importante, nós precisamos de dinheiro para almoçar fora com a nossa família. Precisamos de dinheiro para comprar roupa para um menino. Amém?
Quem tem criança aqui sabe que os pés deles crescem, parece lagartixa. Vai esticando, de repente, está desse tamanho. E roupa. Então, dinheiro, todo mundo precisa de dinheiro. Mas esse não é o propósito principal do ser humano. Só ganhar dinheiro. Deus chamou para darmos frutos e frutos que permaneçam. Amém? Cada um de vocês tem um propósito. Trabalhe, estude, prospere. Guarde dinheiro que não seja no bitcoins. Amém? Guarde dinheiro que não seja no bitcoins. Invista na obra, invista em carro, em casa, enfim. No que você desejar e que Deus te dê a oportunidade. Mas não esqueça do seu chamado. Não esqueça do seu propósito. Vai chegar um momento que você vai olhar para o dinheiro não vai te trazer alegria, porque você vai estar vazio. Sem propósito. Sem cumprir nada para Deus. Afinal, o que é que eu estou fazendo na terra? Só ganhando dinheiro. Se quando eu subir, o dinheiro vai ficar aí. O que é que eu vou levar para apresentar a Deus? É o meu dinheiro? Não. Eu vou apresentar os frutos. Aquilo que eu fiz para Deus. Porque, queridos, cada um de nós vai chegar diante dele, ele vai dizer, o que é que você fez com o que eu te dei? E não é o dinheiro, é o chamado, é o dom. O que você fez com o seu propósito? Senhor, é porque assim, eu tinha que comprar uma casa, é porque eu tinha que comprar um carro. Queridos, você está olhando para uma pessoa que comprou um carro e uma casa servindo a Deus. E a igreja não me dava dinheiro, não. Foi servindo a Deus, trabalhando e servindo a Deus, que Ele nos favoreceu. Porque no natural nós não tínhamos dinheiro para ter nada na vida. Nada. A gente comprou um carro sem entrada. Eu não sei porque eu estou falando isso, eu não ia falar isso. Quem quiser olhar meu esboço. Alguém está recebendo, amém? Compramos uma casa, perdemos o subsídio, mais de 20 mil reais e nós somos favorecidos. O construtor, sem ser crente, pasme, sem ser crente, ele disse, eu vou dar a vocês o subsídio. Só pode ser Deus, queridos. Só pode ser Deus. Ninguém passa por isso. Porque achou uma graça, porque é tão simpático. Não, é Deus quem favorece. Então, trabalhe, estudem, prosperem, mas não esqueça do seu propósito. Não deixe isso debaixo do tapete para sempre. Amém? Tem alguém que chegou aqui hoje muito desanimado, eu sinto isso. Sem expectativa nenhuma de propósito. E eu quero te dizer, eu oro para que Deus te desperte nessa noite. E que você saia daqui entendendo seu propósito. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Propósito é intenção de fazer algo. Projeto, desígnio. Firme. Aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade, intuito. Propósito é aquilo para o qual nós vivemos para cumprir. Eu estudo, eu trabalho, mas eu tenho um propósito. Senhor, não estou esquecida não. Amém, queridos? É importante você se lembrar do seu propósito. Isso é propósito. Você vai descobrir o seu propósito. Amém? Eu creio nisso que você vai descobrir. Vamos continuar, né? Vamos voltar para Efésios. A gente parou no 4. Há um só corpo, um só Espírito, como foste chamado, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça, diga graça, foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Deus. Existe uma graça para cada chamado.
Não fazemos, ninguém cumpre chamado por sabedoria humana. Vai tropeçar. Não é por sabedoria humana, é pela graça liberada. Não é forçado. Amém, queridos? Não é forçado, existe uma graça abundante. Quando pensamos em desistir, a graça vem. Todo mundo pensa em desistir. Todo mundo que tem chamado pensa em desistir. Todo mundo passa pressão. Seria romântico demais eu dizer para você que o chamado é tão maravilhoso que nada de mal acontece. Eu estaria mentindo. Eu sou crente, eu não posso mentir, não é verdade? Mas existe uma graça que nos traz alegria. Quando nós vemos uma restauração de um lar, quando nós vemos uma pessoa deixando o vício, quando nós vemos pessoas sendo libertas, quando nós vemos pessoas reconhecendo que só podia ser Deus, existe uma alegria que não tem nada que pague. Amém, queridos? Existe uma alegria no chamado que não existe em coisas materiais. Nada material vai nos trazer tanta alegria quanto cumprir a vontade de Deus. No 8. Quando ele subiu, está se tratando de Jesus aqui. Quando ele subiu às alturas, levou cativo ao cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Você sabia que Jesus ele foi lá no inferno? Quando ele morreu, ele foi lá no inferno e ele pegou a chave da morte e do inferno para que eu e você não vá para lá? Ele foi lá e ele pegou. As regiões mais baixas que a Bíblia diz é o inferno. Ele foi lá e ele disse, esse povo é meu. Eu comprei e esse povo é meu. Amém, querido? Você está feliz por isso? Dá uma glória a Deus. Ele te resgatou. Ele tirou você. Você estava destinado a ir para o inferno. Mas ele disse, não. Eu não vou deixar eles ficarem aqui. Eu vou pegar, Satanás, as chaves das suas mãos e eles são meus. Agora permaneça no caminho do Senhor. Amém, queridos? Permaneça com Ele. Existe recompensa para quem persevera. Existe recompensa para quem permanece. Amém? Deus não é injusto para esquecer o trabalho de ninguém. No 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Diga aleluia. Acima de todos os céus para encher todas as coisas. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Não é para ninguém se gloriar e bater no peito e andar aí orgulhoso, soberbo. Ah, é porque eu tenho um chamado, você não tem. Não. O chamado, os 5 dons ministeriais é para aperfeiçoar a igreja do Senhor. É para edificar vidas. Amém, queridos? Seria vago demais a gente ter uma posição ministerial e a gente não ter nenhum fruto. Não é esse o propósito. O propósito é termos frutos. Como ele disse lá em João, não foste vós quem me escolheste, fui eu que escolhi vocês. E designei para que vá e dê frutos. E frutos que permaneçam. Amém? Nem todo fruto depende de nós permanecer. Mas nós passamos um tempo. Quem aqui já acompanhou algum novo convertido, um tempo, até ele crescer? Levanta a mão. Só o pastor dessa igreja. Mas você já acompanhou alguém conhecido? Orou e acompanhou, amém? Amém, glória a Deus. Está dando fruto, amém. Dê mais frutos. A gente acompanha um tempo, até um tempo da maturidade, mas a pessoa precisa amadurecer. Porque a nossa dependência precisa ser de Deus. Qualquer um de nós. E não de pessoas. Amém? Nós temos a ajuda de pessoas, temos a ajuda de uma liderança, de um pastor, de um pai, de uma mãe, de uma tia crente, enfim.
Mas nós precisamos chegar a um tempo de que nós mesmos vamos para o Senhor com os nossos próprios pés. É segurança para nós. Amém? É segurança para nós. Dizer, Senhor, eu te amo. Eu decidi viver contigo. E eu vou permanecer. Porque se esse alguém que cuidou de você ou que cuide de alguém tropeçar e cair ou se desviar, você vai junto? Não. Não é a vontade do Pai. A vontade do Pai é que cada um permaneça. Amém, queridos? É a vontade do Pai, é que cada um permaneça. Aleluia. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho, a perfeita varonidade, a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Quando vai ser esse dia? Me pergunto, diga, irmã, quando vai ser esse dia da perfeição? Pergunta fraco, diga, vamos lá, 1, 2, 3. Quando nós estivermos lá no céu. Então, até lá, os dons vão existir para a nossa edificação. Nós nos edificamos mutuamente. Nós edificamos uns aos outros. Amém? Essa é a maior riqueza de um ser humano. Edificar a outra pessoa. Amém, queridos? Essa é a maior riqueza. Mas não é pecado adquirir riqueza, não, viu? Não sai daqui dizendo que eu disse que não precisa ficar rico. Não sai daqui dizendo que a esposa do pastor disse que não precisa trabalhar, que não precisa ter dinheiro. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que isso não é o mais importante. Amém? Isso faz parte da vida para o nosso bem-estar. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com a dureza que induzem ao erro. Então, queridos, a verdade, o ensino, os dons ministeriais, tudo isso que nós estamos falando, o propósito existe para livrar os pés do próximo do inferno, da cegueira espiritual. Amém? Para livrar as pessoas de dizer, não, é assim mesmo, tu está no pecado? Vai, fica aí pecando. Eu não vou pecar, mas se tu quiser pecar, não, queridos. Se você encontrar com alguém que está pecando, diga, é pecado, você pode sair disso. Você não precisa pecar, ou você não precisa se sentir mais santo para não ajudar alguém que está pecando. Amém? Você precisa tentar tirar ele ou ela de lá do pecado. Agora também, se não quiser, você não precisa, você não tem a obrigação de viver sendo puxado por aquilo. Amém? Aleluia. Ajudamos quando a pessoa quer ser ajudada, quando ela se abre para ser ajudado. Quando ela se deixa a ser ajudada. Amém, queridos? Então, nós temos sim a obrigação, como filhos de Deus, de alertar aqueles que estão no erro, aqueles que estão frios, aqueles que estão no pecado. Nós não precisamos andar com os pecadores, não. Nós precisamos abrir os olhos deles. Mas nós não precisamos andar com eles diariamente. Nós não temos a obrigação de andar com eles e achar que nós não vamos pecar. Amém, queridos? Porque a Bíblia, quando ela fala de pecado, quando ela fala de resistir o diabo, ela fala de resistir a pressões. Mas quando se trata de pecado, vamos dizer, pecado sexual, né, que é uma coisa bem grave mesmo. Quer dizer, todo pecado não existe pecadinho, pecadão não. Estou dizendo assim, abrindo um parênteses para isso, né? Quando a Bíblia relata sobre impureza sexual, sobre pecado sexual, ela manda fugir. Amém? E não você ficar ali naquele lugar e achar que você é tão forte, tão poderoso, tão poderosa que você pode resistir. Amém, queridos? Fuja. Fuja. Velozmente do pecado. Da impureza sexual. Fuja. Você não é tão forte.
suficiente, você tem uma carne. Que ela precisa estar sendo alimentada pelo seu espírito. E dizendo a ela, eu consigo, eu vou fugir. Eu não vou ficar nisso. Então não fica se achando tão forte. Super-homem ou super-mulher. Foge. Amém? Aleluia? Está recebendo? Oh, glória. No 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. De que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio da junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Queridos, quando ele fala que a justa cooperação, o corpo bem ajustado, consolidado, ele está dizendo, cada um fazendo sua parte. É o louvor fazendo sua parte. É juntamente com o diaconato fazendo sua parte. Juntamente com as tias do departamento infantil fazendo sua parte. Juntamente com aquele que limpa a igreja. Juntamente conosco. Que estamos à frente dessa igreja. Então todos nós precisamos um dos outros. Nós precisamos estar bem, dá para ver minha mão assim bem ajustada? Bem ajustada. Bem ajustados. Cada um fazendo sua parte. Sem se sentir menor ou maior. Não existe isso. Queridos, quando nós chegarmos diante de Deus, nós vamos chegar diante de Deus como filhos. Nós não vamos chegar diante de Deus com uma patente. Não vai ter patente lá no céu, não. Dê um aleluia. Nós precisamos andar de modo digno da vocação que fomos chamados. Cada um de nós. Não me livra fugir do erro. Não me livra fugir do pecado. Não me livra deixar as coisas acontecerem desordenadamente. Não te livra de agir de qualquer jeito. E você achar que porque você tem um chamado é porque é o meu dom. Sabe por quê? Porque se eu não fizer... Queridos, se nós não fizermos, Deus vai levantar alguém para fazer. Se você não fizer, Deus vai levantar alguém que faça. Oh, meu Deus. Por que esses pensamentos chegam? Ai, ai. Aleluia. Deixa eu tomar uma aguinha. Se não fizermos, queridos, a obra não vai ficar à toa. Se eu não fizer, se eu não cumprir a minha escala, se eu não cumprir aquilo que está nas minhas mãos, de forma excelente, que glorifique o Senhor, Deus vai levantar alguém. Porque Deus é Deus, a obra é dele. Então, se alguém não fizer, outra pessoa vai fazer melhor. E não é para você ter inveja e raiva da pessoa que está fazendo melhor, não. É para você corrigir seu coração e fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Ele conta com você, queridos. Você que está em casa, Deus conta com você. Se levanta em nome de Jesus. Para de olhar, para de ter visão de galinha. Sabe uma galinha? Você já viu uma galinha? Como é que ela anda? Ela anda olhando para baixo. Tem visão de águia. Olha para cima. Olha como Deus olha. Vê como Deus te vê. Nem além, nem aquém. Nem muito, nem tão pouco. Mas se veja no nível que Deus quer que você esteja. Chegue nesse nível e permaneça em nome de Jesus. Queridos, um dia eu decidi que eu ia fazer a vontade de Deus com ou sem reconhecimento. E eu estou aqui. Eu disse, Pai, com tapinha nas costas, com elogio ou sem elogio, eu vou fazer sua vontade e pronto, acabou. Com reconhecimento, com elogio, com palmas ou não, eu vou fazer. Já tive vontade de retroceder inúmeras vezes. Eu já perdi as contas. De verdade. De verdade mesmo.
Mas eu decidi. E eu digo ao Senhor todos os dias, Senhor, não me deixe fazer com o meu chamado o que eu quero. Porque eu não sou dono do meu chamado. O dono do meu chamado é o Senhor. Não me deixe, Senhor, fazer com o meu dom o que eu bem quiser. Não é meu. O Senhor me deu para o seu propósito. Para o bem-estar do seu povo. Queridos, meu Deus. Estou brava com você não, viu? É só meu jeito de despertar. É só meu jeito de despertar. Se chacoalhe, se sacoda aí, vai, se sacoda, faça assim. Vá, não tenha vergonha não. Sacoda aí seus ombros. Se mova em nome de Jesus. Faça alguma coisa para Deus. Por mais insignificante que possa parecer para você. Faça alguma coisa para Deus. Seja excelente. Seja excelente limpando. Seja excelente no diaconato. Eu só sei ficar no diaconato. Está ali naquela porta. Eu não sei fazer nada mais. Fique na porta. A porta precisa de você. Nós precisamos de alguém ali na porta. Fique lá. Eu só sei ficar com as crianças. Oh, glória a Deus, hein, a luz. Aleluia. Chega mais, Jesus. Traz mais. Bem muito. Muitos, muitos, muitos. Multiplicados em números. Inúmeras pessoas. Enquanto nós estamos aqui, enquanto você está aqui tranquilo, tem uma tia. 2, 3, 4, 5. Não é 5, né? Ou é 6? 5 tias lá em cima. Dando suporte para que você assista o culto bem tranquilo. Queridos, como eu valorizo o departamento infantil, eu sempre servi com os meus filhos pequenos. Quando Radassa tinha 45 dias, a gente inventou mesmo, de sair de Campina e ir para uma cidade dar suporte numa igreja. Agora pense como foi fácil. E como eu sou agradecida pelas tias que seguravam ela na mão enquanto eu servia. Meu Deus. Como eu sou grata pelas tias que cuidaram de Isaac para eu servir. Como é importante. Elas me deram suporte para eu chegar até onde eu cheguei. Quando você subir e pegar a sua criança, dê um abraço na tia. Diga muito obrigada que você cuidou do meu filho, da minha filha. Amém? Tá combinado? Tá combinado? Vixe, meu Deus. Dê um abraço na tia, amém? Elas são uma bênção. Aleluia. Tá recebendo, queridos? Vamos lá para Romanos novamente. Deus é bom em todo tempo, amém? Deus não muda. Romanos 6. O título da minha Bíblia diz: Livres do pecado pela graça. Nós vamos ler no 6, no 4. Fomos, pois, sepultados com ele, na morte pelo batismo, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Diga: Deus, Ele me quer andando em novidade de vida. E o que é novidade de vida? É eu mostrar o que eu adquiri agora. É eu mostrar o que, então, eu consegui agora. Amém, glória a Deus. Tudo que nós conquistamos exalta a Cristo. Amém, queridos. Desde que tenha sido de forma honesta, exalta a Cristo. Mas nós precisamos entender quem nos deu. E continuar com Ele.
continuar servindo, continuar congregando, continuar se fortalecendo, continuar reconhecendo que se não fosse Ele, sem Ele, eu e você não seríamos nada. Amém? Tem um louvor diante do trono, né, que ela diz assim, tem uma partezinha que ela diz, nunca me deixe esquecer de tudo que eu tenho, tudo que eu sou, foi o Senhor. Então, às vezes, nós precisamos fazer uma oração de consagração. Senhor, eu sei que você tem muito mais, mas nunca me deixe esquecer que foi o Senhor que me trouxe até aqui. Nunca me deixe esquecer que se não fosse o Senhor, eu não conseguiria. Nunca me deixe esquecer que não foi na força do meu braço. Lá no Antigo Testamento, ele fala, né? Quando você enriquecer, quando você adquirir, quando você prosperar financeiramente, não esqueça do seu Deus. Amém? Não podemos esquecer que foi o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que nos trouxe até onde nós estamos. E que ainda vai além, ainda vai nos levar além. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus, Ele não é limitado na minha força, na sua força, no que eu e você pensa em fazer, seja espiritualmente ou seja naturalmente. Deus, Ele não é limitado no que você acha que você é capaz ou não. Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é quem sabe os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito. E a Bíblia afirma que são pensamentos de paz e não de mal. Para quê? Para nos dar o fim que nós desejamos. Ele sabe o fim que nós desejamos. Ele sabe aonde eu e você quer chegar. Agora eu e você precisamos permanecer firme com Ele. Amém? Queridos, a gente recebeu muito nessa conferência. Para mim, assim, foi uma conferência que marcou minha vida. Fazem 11 anos que a gente está de perto e participando sem perder nenhuma conferência. E essa conferência, para mim, em palavra, em poder, foi totalmente diferente. Porque nós que estamos aqui acima de vocês, nós precisamos ser abastecidos. Nós precisamos de refrigério. Nós precisamos ter um momento só de receber com o Senhor. E uma das coisas que o bispo falou, né, esse bispo Butler, tem outro nomezinho, acho que é Kate Butler. Eu fugi do inglês faz muitos anos, então perdoe. Ele disse assim, ó, as pressões não vêm para te fazer forte. As pressões, queridos, não vêm para te testar. As pressões, elas não vêm para te aperfeiçoar. As pressões, elas vêm para te fazer desistir. Então, problemas, pressões, elas vêm para te fazer desistir mesmo. Se você se deixa ser imergido nas pressões, nos problemas, e você fica só nisso, e você não busca a ajuda do Senhor e nem de ninguém, e você não se determina a se levantar, e é porque é assim mesmo, a vida é assim mesmo, Deus está querendo me ensinar alguma coisa. Não, querido, Deus não precisa das armas de Satanás. Diga, Deus não trabalha do mesmo jeito que Satanás. Deus não precisa de Satanás. Deus não precisa colocar uma doença, uma dor, uma dificuldade, uma perda para te ensinar. Não, querido, se você pensa assim, em nome de Jesus, mude o seu pensamento, renove sua mente. Ele é amor. A Bíblia diz que alguém, ao ser tentado, não diga que foi tentado por Deus, porque Ele não tenta ninguém. Ele não é o mal. Ele é o bem. Quem tenta é o mal. Está lá em Tiago. Lê a carta de Tiago. Lá em Tiago ele diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de quem? Do Pai das luzes.
onde não há nenhuma sombra de variação, não há nenhuma mudança, não há nenhuma dúvida, não há nenhuma inconstância. Ele é Deus. Ele é o que Ele é para sempre. Amém. Ele é o que Ele é, eu mudando ou você mudando. Ele não muda. Nada de ruim vem dele. Nada de ruim vem de Deus. E por que eu estou passando por problemas? E por que eu estou... Saia desse lugar. Está doendo? Pai, obrigada. Pelas suas pisaduras eu sou sarado. Obrigada porque você já levou sobre si minhas dores e enfermidades. Vai passar. Pai, está faltando, mas a tua palavra diz que o Senhor, segundo suas riquezas em glória, suprirá cada necessidade minha em Cristo Jesus. Então, provisão, dinheiro, venha, o que for. Venha. Queridos, tem uma matéria chamada Caráter de Deus no Rema. Quem aqui já fez um Rema? Levanta a mão bem alto, porque é com muito orgulho. Levanta, irmão, a mão bem alto, vá. É com muito orgulho, sem soberba, que nossos olhos foram iluminados pela palavra da fé. E quem está fazendo o Rema, levanta a mão aí, que é muito orgulho ver isso. Oh, glória, aleluia. Queridos, uma matéria que chama Caráter de Deus. Ele fala, ele ensina. Essa matéria ensina sobre o caráter de amor que é o do nosso Pai. Ele não tira nada de ninguém. Ele não dá dor, ele não dá enfermidade, ele não quebra uma perna para você aprender. Você que é pai e mãe, você quebra uma perna do seu filho. Ele te faz raiva, você espera aí, vem cá, vou quebrar sua perninha bonitinha para você aprender. Você faz isso? Deus não faz, porque Ele é superior a nós, Ele é melhor do que nós. Se nós, na nossa natureza humana, tendo uma carne, a gente não faz isso porque Deus ia fazer. Amém? Você recebe? Dê um glória a Deus. Deus é amor. Deus é amor. Queridos, até para quem peca, não é Deus que dá como é que eu posso dizer? Uma coisa ruim. Não é Deus, é o diabo. Porque saiu da proteção do Senhor, pecou, o diabo vem e aproveita, porque ele é bem rápido, viu? Ele é nojento, diga cabra safado. Diga cabra safado. O Satanás é um cabra safado. Ele não brinca em serviço, mas o maior está conosco. Diga, o maior habita dentro de mim. Ele está comigo. Então, queridos, essa peleja, esse problema, essa luta, seja lá como você queira chamar, não é sua, é dele. Entrega a ele. Amém? Entrega ao seu Pai. Entrega ao Pai das luzes. Às vezes acontece uma enfermidade, algo, e não é porque a gente está em pecado, ou porque, sei lá, nem tudo é pecado. Você não cuida da saúde, a sua imunidade baixou, você adoeceu. Pronto, fique bom em nome de Jesus, fique curado. Amém? Mas não pense que Deus está querendo te ensinar nada. Em nome de Jesus, amém? Deus não usa as armas de Satanás, eles não trabalham juntos. Ele estava lá no céu, ele era um anjo de luz e ele foi jogado de lá para a terra. Porque lá não cabia ele. E é para lá que nós vamos. Para um lugar perfeito. Amém? E quando um dia nós formos arrebatados, em glória nós voltaremos para essa terra, reinar 1000 anos. Agora você pensa, você 1000 anos sem Satanás nessa terra, vai ser bom demais. Meu Deus, que maravilha. Persevera, queridos. Vale a pena, amém? A gente estava conversando, acho que era com a irmã Ivone, não era, Jans? Era, a gente estava conversando sobre isso. Sobre quando voltasse para a terra. Eu disse, pensa aí, a gente aqui na terra sem pagar conta, olha. Comprando sem dinheiro, eita.
sem dor, sem doença. E o mais importante, sem Satanás perturbando. Porque o fim dele vai ser jogado lá no lago de fogo e de enxofre. Lá é o fim dele, não o seu. O seu é a glória com Deus. O nosso futuro é com Ele. Ele está lá. Jesus foi na frente preparar lugar para eu e você chegar lá. Chegue lá, queridos. Vamos chegar lá. Com perseverança, as pressões que a gente passa aqui na terra, elas vão passar. Ai, 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 Jesus, obrigada, Jesus. Jesus conquistou para nós uma nova vida, uma nova terra, um novo lugar lá no céu. As ruas são de ouro. Agora pense que Deus é pobre, para a rua ser de ouro, diga aí. Pense que Deus tem problema com dinheiro ou com riqueza, que a rua que Ele está lá fazendo para a gente é de ouro. Deus não tem problema com riqueza. Riqueza nunca foi problema para Deus. Riqueza nunca foi pecado. Não é pecado. Amém? O que é pecado é eu deixar Deus pela riqueza. Aí é pecado. Aí não tem, sem condições, como a gente diz na Paraíba, sem condições, sem lógica, sem noção. Sem condição um negócio desse. Se lá eu vou ter toda a riqueza e o que eu conquistei aqui vai ficar aqui. Para que eu estou me apegando? Oh, meu Deus. Vai ficar minha casa, vai ficar meu carro. Quem quiser aí para terminar de pagar. Se a gente não terminar de pagar antes, né? Vai ficar tudo aí. A caixa vai ficar doidinha procurando. Cadê Jance e Daniela? Ai, ai. Se eu fosse você, eu ria tanto com isso. Aleluia. A caixa vai botar lá. Vai querer botar lá inadimplente. Mas cadê? Cadê? Aleluia! Obrigada, Jesus. Vamos subir, amém? Quando eu não sei, não tem nem pressa. Estou nem apressada com isso. Mas, enquanto estamos na terra, vamos andar de modo digno da nossa vocação. Vamos procurar fazer a vontade de Deus. Porque nós passamos pressões, queridos, fazendo a vontade de Deus ou não fazendo. Então é melhor fazer a vontade de Deus. Pressão existe, o diabo está na terra para pressionar os filhos de Deus mesmo. É o papel dele, mas ele é um derrotado. Diga, Satanás já perdeu. Eu sou mais que vencedor. Em Cristo Jesus. Então ele nos chamou para a sua glória e virtude. Foi para isso que ele nos chamou. Para andarmos de modo digno da nossa vocação. Em Cristo Jesus. Amém? Vamos rapidinho lá para Atos e nós vamos terminar com isso. Atos 4. Queridos, não vai dar tempo para a gente ler tudo. Mas nós vamos dar uma resumida aqui. Atos 4, ele se relaciona os discípulos, eles estavam, vou parafrasear, vou dar uma resumida bem rápida. E a gente termina já lá no finalzinho, no versículo 29, viu? Então, os discípulos estavam dando frutos e eles estavam sendo perseguidos, bem perseguidos. Novidade, não é isso? E armaram, fizeram tudo que você imaginar. É tanto que aqui relata que eles foram presos, né? Foi quando eles foram presos. Eles armaram de um jeito. E o que me chamou a atenção foi um versículo quando ele disse assim, vou parafrasear, vamos pedir para eles não falar dessa verdade, dos milagres que Jesus estava fazendo. Eles estavam anunciando os milagres e pegaram eles, autoridades, né? Os governantes, a Bíblia se relata governantes. E a gente sabe que neste tempo de hoje, os filhos de Deus têm passado por uma perseguição dos governantes. Eu não sei se você viu que o pastor André Valadão quase foi preso. Eu não sei se você soube dessa história. Ele quase foi preso, né?
Então, ele dizia que tudo que ele tinha dito era mentira. Agora, dizer que a palavra de Deus é mentira, diga aí, que perseguição. Ou ele era preso. Nem sei no que deu. Se alguém souber, me diga. Porque eu estou meio por fora. Muito ocupada, não olhei mais. Fui orar. E eles foram interrogados por governantes. E eles chegaram a uma situação como essa. De dizer, ou você diz, ou você para de falar sobre os milagres de Jesus, ou você vai ser preso. E eles não pararam de falar sobre Jesus. E eles foram presos. Mas eles foram soltos. Amém? Paulo e Silas foram soltos. E lá no 29, quando eles foram soltos, olha o que eles disseram. Ó. Eles não disseram, Senhor, nunca mais eu vou fazer a tua vontade. Senhor, não, olha, me esqueça, você não me chamou, esqueça meu nome, meu endereço, eu não sou mais servo. Não, eles não disseram isso, queridos. Olha o que eles disseram no 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Aleluia! Enquanto estende a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do seu santo servo Jesus. Tendo eles orado, eles estavam numa situação bem complicada. Concorda comigo? Bem difícil, bem complicada. Só faltou colocar um esparadrapo na boca deles, mas eles estavam impedidos de pregar o evangelho. E eles fizeram essa oração. E eles pediram ousadia para pregar o evangelho. Agora me diga, se eles estavam presos, se eles não tinham saída daquela prisão, como é que a pessoa pede ousadia dentro da prisão? Isso nos deixa um exemplo que dentro dos problemas, dentro das pressões, nós precisamos ter uma voz de fé. E não uma voz de covardia, amém, queridos? E não uma voz de desistência, mas uma voz que, Senhor, concede ousadia para continuarmos pregando o seu evangelho. Concede, Pai. Concede ousadia, intrepidez. Você pode ficar de pé? O louvor pode vir, por gentileza. Concede ousadia para sair dessa situação. Eu não vou desistir, Pai, do que você me chamou para fazer. Você pode, queridos. Você pode, sim. Não sei o que você está passando. Não sei você que está em casa. Eu não sei o que você está passando. Não sei o que você me diga. E pode ser que a única coisa que eu possa fazer por você é orar e crer com você. Mas a sua parte de resistir e de permanecer, queridos, eu não vou conseguir fazer. Ninguém vai fazer por você. É você e Deus. Somos nós e o Deus que sabe tudo. O Deus que pode todas as coisas, que pode nos livrar. O Deus que ressuscitou dentre os mortos pode trazer à existência. Chame à existência as coisas que você precisa. Chame à existência quando tudo está contrário. Abraão, queridos, eles estavam numa condição de infertilidade, ele e Sara. A idade dele já estava bem avançada, concorda comigo? Ela não tinha mais como dar frutos. Eles chamaram a existência e praticaram a palavra, é claro. Vocês sabem o que eu estou dizendo, né? Mas eles chamaram a existência, eles creram. A Bíblia diz que eles creram contra a esperança. Nós não precisamos sentir e ver esperança nas coisas. A nossa esperança é em Deus, que tudo pode. A nossa expectativa deve ser nele, que tudo pode. Ele pode mover céus e terras e trazer para nós as riquezas das nações. Agora, como? Eu não sei. Ele sabe. A matemática de Deus é diferente da minha e da sua, queridos. As contas, a calculadora de Deus é celestial. A calculadora de Deus, que ele não tem calculadora, é somente, eu estou parafraseando,
é sobrenatural. Queridos, não desiste do seu comércio. Não desiste da sua família. Não desiste do seu emprego. Não desiste daquele que está desviado. Não desiste daquele que está te dando trabalho. Seja um marido, um filho, sei lá, uma irmã, mãe, pai, não sei. Não se deixa ser confundido. Não se deixa ser imergido nessa realidade. Sai disso, se levanta em fé. Levanta os olhos. Amém. Não ande de cabeça baixa. Não ande com a sua visão de galinha. Não ande olhando para o chão. Ande olhando para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Ele pode. Você pode, Senhor. Você pode todas as coisas. Você nos deu autoridade no céu, na terra e embaixo da terra. E é nesse nome de Jesus que nós declaramos e ordenamos todas as coisas cooperando para o seu propósito em nossas vidas. Esperando, Pai, toda pedra de tropeço, Pai, ou se converte ou sai do caminho em nome de Jesus. Toda situação embaraçosa sai do caminho em nome de Jesus. Você abre portas, Pai. Você abre portas, você abre caminhos para passarmos e corrermos velozmente. Você nos dá força para correr. Você nos dá força, Pai, para superar. Você nos dá força para permanecer. Queridos, Deus te dá força para permanecer. Nessa noite Deus te diz: você consegue. Você pode. Você pode todas as coisas nele que te fortalece. Não é no natural, não é na sua força, não é na sua sabedoria humana. É nele, na sabedoria dele, que vem dele. A solução, onde é que está? Nele. Bota o joelho no chão, ore, faça o que você quiser. Vá para os pés do Senhor. Você fique lá até Ele te dar a direção. Fique neste lugar com Ele, até Ele resolver com você. Ele está vendo. A Bíblia diz que os olhos dele não estão fechados. A sua mão não está encolhida. Ele está vendo. Fica tranquilo. Fica tranquila. Ele está vendo. Ele vai te dar um escape. É Ele quem dá um escape de toda situação embaraçosa, de toda situação difícil. Você que tem comércio, levanta a mão, quero orar por você. Você que pensou em desistir desse comércio, eu quero orar por você. Levante sua mão daí mesmo onde você está. Eu vou orar daqui, amém? Receba. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, vida abundante alcançando teus filhos. E eu repreendo toda falência, Pai. Eu declaro falência nos planos de Satanás em nome de Jesus. Ninguém vai falir, ninguém vai fechar, ninguém vai parar, ninguém vai desistir, ninguém vai retroceder, Pai. Em nome de Jesus, abre portas. Mostra a solução. Dá direções, Pai, dá sabedoria. Em nome de Jesus, Pai, dá o escape. Favorece. Favorece. Favorece nos negócios. Favorece nas negociações, em nome de Jesus. Favorece, Pai. Nós queremos ver teus filhos tranquilos, progredindo, Pai, exaltando seu nome. Exaltando seu nome e reconhecendo só podia ser Deus.
Aleluia! Quem crê, diz amém. Chame a existência. Chame a existência. Você que tem comércio, ande no seu comércio. Pai, eu chamo a existência clientes. Eu chamo a existência prosperando nisso. Eu chamo a existência isso aqui dando certo. Eu chamo a existência chegando isso, chegando aquilo. Eu chamo a existência, Pai. É a mente dizendo, não vai dar certo. Tu não está vendo a realidade. Tu não está vendo, tu não tem dinheiro. E você, Pai, eu chamo a existência. Eu confio em você. Você pode. Você pode dizer isso. Diga, você pode, Pai. Você tudo pode. Nós podemos na força dele. Ele nos fortalece. Nós podemos porque ele está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos. Eu não sei se você parou para pensar nesse nome, exército. Queridos, não é um ou dois anjos. É um exército. É miríades de anjos que nos protege, que nos guarda, que está conosco todos os dias, que está conosco em toda situação. É Satanás tentando destruir e os anjos aqui ao redor. Dá uma gargalhada. Dá uma gargalhada, querido. Diga É a gente aqui, os anjos aqui, Satanás aqui, fazendo careta. Jogando os dardos e os anjos. Coloca a palavra na tua boca. Coloca a palavra no seu coração e na sua boca. Medita nessa palavra de noite e faça seu caminho prosperar. Só tem essa saída, queridos. Amém? Só a palavra é que vai tirar ele do nosso caminho. Porque foi com a palavra que Jesus resistiu ele. Quando ele chegou para Jesus e disse, você não é o dono de tudo, você não é filho de Deus. Atira-te daqui porque o Senhor vai mandar, olha, usou a palavra. O Senhor vai usar anjos para te proteger. Te joga, te atira daqui. Te mata, em outras palavras. Acaba com a sua vida. Você não sabe que Jesus, que Deus, quer dizer que Jesus não, porque era Jesus. Que Deus vai te livrar, então se jogue. O que é que Jesus disse? Não tentarás o Senhor seu Deus. Não tente. Você que está pensando em tirar a sua vida, não tente. Isso é pecado. Você não vai para o céu se você tirar a sua vida. Ocupa tua mente com a palavra de Deus. Ocupa tua mente com a palavra certa. Não tente tirar a sua vida achando que você vai acabar com isso e você vai para o céu. Você não vai para o céu se você tirar a sua vida. Ninguém tem o direito de tirar a sua vida. Ninguém. Amém, queridos? Tinha alguém querendo tirar a sua vida. Eu declaro libertação na sua vida em nome de Jesus. Eu declaro a alegria do Senhor brotando no seu coração nessa noite. Você entendendo e você encontrando um motivo para permanecer. O maior motivo é Deus. O maior motivo é Deus. Seja curado em nome de Jesus. Seja livre de toda depressão. Seja livre de toda ansiedade. A Bíblia diz que nós devemos entregar a Ele. Nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas devemos entregar a Ele as nossas orações, as nossas súplicas, com ações de graça. Não destrua o que Deus quer construir na sua vida. Amém? Curado em nome de Jesus. Mente curada, mente sã. Você pode repetir, diga, minha mente é a mente de Cristo. E Cristo nunca se destruiu.
Ele se entregou para eu e você ter uma vida livre. Ele não se destruiu. A Bíblia diz que quando ele estava passando por pressões, eu já ultrapassei meu tempo, eu vou encerrar com isso, em nome de Jesus. Ele suou sangue. Imagina o que Jesus estava passando para ele suar sangue, queridos, era muita pressão. E ele não desistiu. Ele disse: Pai, se for possível, afaste de mim este cálice, mas contudo, seja feita a sua vontade, não a minha. Ele sabia que ele veio para a terra para morrer por mim e por você. Ele passou pressões que ele poderia ter tirado da vida dele. Ele disse: não vou tirar. É ele quem vai me levar. Eu entrego. A Bíblia diz que Jesus entregou o seu espírito. Não tirou a sua vida. Ele entregou. Quando chegou a hora. Para eu e você não precisar entregar a nossa vida a Satanás. Amém? Glória a Deus. Receberam? Amém, aleluia, glória a Deus. Pastor,